Povo de Sucupira, donzelas praticantes e juramentadas, matronas com larga fé de ofício, cidadãos e cidadãs que repousam em berço esplêndido dentro do meu coração. Sucupira Connection está no ar. Ismainha. Boa noite, ouvintes da Rádio da Vila. Boa noite aos internautas. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e YouTube e pelo aplicativo. Começou mais um Sucupira Connection das mulheres. A bancada aqui está florida, está perfumada, né? Todas aqui irradiando. Vamos começar a apresentar a bancada com Débora Camilo. Boa noite, Débora Camilo. Boa noite a todas e todos. Mais uma noite aqui no Sucupira Connection. Bastante assunto aí da região para a gente poder bater esse papo aqui. Daniele Bordignon. Boa noite, Daniele. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo aí pela honra de poder estar aqui mais uma vez dividindo a mesa aqui do Sucupira Connection com vocês. E vamos com tudo, né? Que hoje a coisa promete. Hoje promete e só frisando que a honra aqui é minha de tê-las aqui presente. Boa noite, Catarina Apolinário. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Vamos ao que interessa. Vamos deixar de entretantos e vamos direto aos finalmente, como diria o padrinho da nossa rádio, Odorico Paraguaçu. Bom, vamos começar por um assunto que está bombando aí. Eu nem chamei matéria para isso, porque não precisa de matéria. Mas eu tenho umas matérias aqui, porque nós vamos falar a respeito disso. Primeiro, eu quero perguntar para as meninas aqui, quem vocês acham que é o pai dessa criança? Essa criança linda, bem vestida, né, perfumada, porque quando a criança é remelenta, suja, né, pobrezinha, ninguém quer ser pai. Agora, a criança que aparenta, né, um aspecto mais bonitinho, né? Por hora. Opa! Por hora. Todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo quer abraçar, quer sair na foto. Débora Camilo, quem é o pai ou mãe desta criança chamado Aeroporto do Guarujá? Me conta, o que você acha? Quem você acha que é o pai dessa criança? Olha, pelo que eu tenho lido, né, esse debate ele acontece pelo menos uns 20 anos. Né? Só que, pelas declarações recentes, né, videozinho pelo WhatsApp e tal, tem um pai que é novinho, né, então, que já está reivindicando para si a paternidade. E tem a mãe também, né, e a mãe também reivindica para si a paternidade. Então, se for os que estão declarando, a gente tem aí, né, pai Bozella Júnior e mãe Rosana Vale, né? Mas é engraçado que, assim, algumas discussões, né, algumas conversas, alguns vídeos, algumas participações, algumas audiências tornaram essas duas figuras as pessoas que vão trazer o aeroporto para cá. Tem um mês e pouco, 2 meses que estão lá, mas agora, graças a alguns videozinhos, algumas conversas, eles foram os responsáveis. Assim, só que cada um está tomando para si a responsabilidade. Em nenhum momento, nenhum dos dois falar, nós, conjuntamente, não. Tem um que já está com vídeo com o prefeito, o Walter Suman. A deputada apareceu lá dizendo que tinha informações
chegaram para elas com antecedência de que isso seria possível. Informações privilegiadas. Então tá Olha, assim. eu até acho que ela tinha essas informações privilegiadas enquanto ela está dizendo que ia votar na reforma da Previdência. Agora que ela está dizendo que não, acho que acabou as informações privilegiadas aí. Mas tá nesse pé. Então, enquanto filho é bonito, todo mundo quer assumir. Agora, se isso não sair, você pode ter certeza que vão colocar a culpa em alguém. Né? Então, vamos aguardar. Mas, vamos ver o que dá. Vamos ver. Será que sai ou vai ser igual a ponte, o túnel? Maquete. Se tiver maquete, Se tiver maquete, vai ter inauguração. Então, Aí eu li hoje um comentário no programa de televisão. Um morador acho que do Guarujá mandou um comentário assim: eu faço uma ponte aérea, né, do Rio ao Guarujá em 40 minutos e levo 2 horas para atravessar a balsa. Os caras querem fazer um aeroporto do Guarujá e não dão jeito na balsa. A balsa. Eu vou continuar preferindo voar por Congonhas, desculpa. Você vai chegar. Eu chego lá mais rápido. Com certeza. Até com um comboio na Imigrante vai chegar mais rápido do que atravessar Guarujá Santos pela balsa. Desde que mais não uma chova, piada. Desde que não chova, a entrada da cidade esteja cheia. Sim, não, aí não tem mais. Falei isso ontem, eu tinha um almoço com um cliente ontem, a gente ia almoçar no restaurante na Ponta da Praia. Eu liguei para ele e falei assim: olha, desculpa, não vai dar pra gente almoçar, vamos mudar o restaurante, porque a Ponta da Praia, ninguém anda, a Avenida da Praia está interditada. Aí chegou mais uns amigos para a reunião. Ninguém sai de Santos hoje, porque a entrada de Santos está toda em obra. Você quer sair pela balsa, pela Ponta da Praia, você também não sai. Quase Ou o seja, domo, estamos né? realmente ilhados. É quase o domo, O né? pessoal só sai de helicóptero só. O pessoal Aí- não reclama que chama os outros de turma do não, porque ele anda de helicóptero, tem helicóptero capaz. próprio. Catarina, você está se coçando para afirmar quem é o pai da criança. Na né? verdade, eu acho que eu preciso de um teste de maternidade ou paternidade para ter certeza. Porque ao longo dos anos, muitos pais vieram surgindo, né? Essa criança que não era uma criança muito robusta, mas tinha muita expectativa sobre o futuro dela, né? E eu fiquei refletindo essa semana sobre essa questão do aeroporto. Eu acho que, teoricamente, é uma coisa muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, na verdade, em relação à questão do turismo, até talvez, né? E entre outras questões. Mas eu fiquei buscando, e até agora eu estava olhando, eu estava meio compenetrada aqui tentando encontrar uma matéria, algumas, sobre a ocasião da morte do Eduardo Campos, onde alguns técnicos falaram da condição do aeroporto e de algumas dificuldades, alguns fatores geográficos que Por dificultavam. causa da orientação de pouso dele. Exatamente. E eu fiquei pensando, que sorte nós tivemos naquela ocasião. Sorte da cidade, que ninguém morreu por causa daquele acidente. Sim. Agora, se essas condições realmente geográficas, e se tudo isso que foi apontado também, vamos pontuar que aquilo não foi o fator principal da queda, mas uma coisa que foi apontada por técnicos como uma coisa que um dos fatores, né, que causou a queda, será que estamos seguros ou que estaremos seguros com essas práticas e constantes utilização de aeronaves desses espaços? Será que teremos sortes se acontecer, e vamos bater na madeira, não estou chamando problema, mas a questão é, onde há risco, a possibilidade Exato. de acontecer algo assim. Você tem toda... Até porque, assim, veja só, né? Não vai ser um Learjet, como foi o caso do Eduardo Campos. Serão aviões maiores. Serão aviões comerciais, mesmo que sejam aviões só para 60, 70 passageiros, aviões até de pequeno porte. São 60 e 70 possíveis vítimas, né? Né? Pode Então- estiver embaixo. Isso, aí você imagina se ele tiver esse mesmo problema na hora de pousar e tiver que arremeter. De novo. Então, gente, me preocupa. Até naquela época, algumas pessoas públicas falaram assim, vamos deixar essa questão do aeroporto de lado. Já que não saiu até agora, não vamos meter o pé nisso. Agora, eu quero saber se essas pessoas que estão, estão preocupadas com isso. E até fica a minha sugestão, que eu não quero jogar água no chope de vocês, pelo contrário. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma avaliação se realmente, que tipo de condições a gente tem ali e que tipo de aviões a gente pode receber e até onde a população santista estará sob risco e quem vai ser o responsável. Aí sim eu digo, o pai ou a mãe na hora que acontecer um problema como esse. Aí toma que o filho é teu. Pois é. Peraí que nós tivemos um problema aqui. E
Foi o Supremo? Não sei não. Vocês andaram falando mal dele. Eu acho que sim. Olha. Peraí que nós vamos voltar já. Peraí que a gente volta já. A gente Tem volta que dar de uma olhada novo. nas minhas publicações, porque eu já falei Parou mal. aqui alguma coisa aqui, mas é problema do Facebook. É problema no Facebook. É problema do Facebook. Vamos ter que parar aqui também. Então continuamos aqui no YouTube, nós continuamos. Aqui no YouTube nós estamos, mas o Facebook parou. Travou. O Facebook parou. Vamos de novo. Quer que eu veja essa página? Eu compartilhei o link aqui. Vamos ver então. Nós paramos aqui, nós paramos. Mas continuamos no ar no YouTube? No YouTube sim. A galera do YouTube aí que tá ouvindo. Pessoal que está aí pelo YouTube, segura aí. O pessoal também que está na rádio. Aqui não aparece, mas É. ao vivo. Eu acho que é legal a gente até saber a opinião das pessoas, hein? Pois O pessoal é. tá seguro com o aeroporto novo? Pois é. Eu não confiava nem no túnel. Nós vamos parar agora. Vamos lá, que é o seguinte. Nós vamos partir para cima do jeito que está. Rádio da Vila no YouTube? Hã? Rádio da Vila no YouTube? É. Também foi notificado lá, mas também não está entrando no YouTube. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Mas nós vamos fazer. Vamos lá, porque eu acho que a gente está. Não estamos prévio. Cadê a câmera? É o Facebook que não está permitindo. É o Facebook que parou. É o Facebook que parou. É aí que... Hein? É. Parece maldade, não parece que isso é algum tipo de censura? Parece que é algum tipo de censura, mas é o seguinte, nós vamos sair daqui e vamos continuar, porque de qualquer jeito nós estamos gravando. Entendeu? Bora. Então nós vamos gravar e vamos, não vai ser ao vivo, mas a gente lança daqui a pouco. Pau no Entendeu? gato. É, pau no gato. Aqui não vai ter tempo ruim, não. Tivemos um problema técnico aqui, o Facebook está nos boicotando, entende? Ou então é a tal da net, eu já estou cansado da tal da net, mas nós estamos gravando, de qualquer jeito nós estamos gravando aqui e nós vamos continuar. Bom, a gente estava falando do aeroporto. Depois a gente emenda um vídeo no outro, porque nós vamos lançar ele gravado. E nós estamos falando do aeroporto, essa questão dos aviões, mas a gente está querendo questionar quem é o pai da criança, ou quem é a mãe da criança. Bom, eu vou bancar o ratinho aqui. Eu vou fazer um exame de DNA nessa criança. E eu fui buscar, para fazer esse exame de DNA, eu fui buscar uma matéria de 30 de novembro de 2018. 30 de novembro de 2018, onde nenhum deles era deputado. E ainda assim muito recente, né? Porque tem outras movimentações antes disso também, né? Eu tenho uma de 2017. Mas eu vou começar pela de 2018 e depois eu vou voltar mais. Vamos ver. Então, em 2018, ficou parado lá onde a gente estava. Ficou parado só onde a gente estava. Não, mas tá ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Pelo YouTube nós estamos ao vivo. Entramos ao vivo pelo YouTube.
Então não tem problema nenhum. Nós vamos continuar daqui mesmo e vamos lá. Segue o jogo. Segue o jogo. Bom, é o seguinte, em 2018, manchete do Diário do Litoral. Aeroporto do Guarujá deve decolar em 2019. De licitação deverá ser publicado no Diário Oficial do Guarujá até o final de dezembro próximo, afirma o governo municipal. O edital de licitação para a construção e operação do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá deverá ser publicado no Diário Oficial do município até o final de dezembro próximo. E os primeiros voos deverão acontecer até o final de 2019. Ou seja, tudo aquilo que os deputados aí estão dizendo que são os pais. Tudo aquilo que eles fizeram interferência para acontecer em 2018. Já estava, a não ser que o jornalista aqui, ele seja meio mandiná. Médium. Né, que sabia que os deputados iam estar aí, né, empenhados para colocar esse aeroporto para funcionar. Seria uma nova forma de fazer jornalismo, hein? Opa! Né? E aqui já fala tudo isso, aqui já dá o nome aqui, ó, o secretário Gustavo Martins Rondini, um dos responsáveis na última quarta-feira pela primeira audiência pública, a discutir a implantação do aeródromo. Ou seja, tudo aqui, e aí ele falava já que eles estavam fazendo adaptações, a receita operacional do aeroporto está estimada em 640 milhões, tudo aquilo que estão dizendo agora, já em 30 de novembro de 2018. Mas se a gente voltar mais um pouco, em 2017, 25 de agosto de 2017, secretário de Aviação estima que o aeroporto de Guarujá comece a operar até 2019. Aí ele Até vem... 2019. Isso, né? Então, mas aqui ele já falou. O secretário nacional de Aviação Civil, Dario Reis Lopes, estima que o projeto do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá, do litoral de São Paulo, possa ser executado até meados de 2019. Acompanhado de técnicos de Brasília e Distrito Federal, ele realizou uma vistoria do complexo nesta sexta-feira, 25. A primeira licitação aberta com o objetivo de tornar a base aérea de Santos aeroporto civil fracassou. O único consórcio participante do certame, cuja assinatura de contrato estava prevista para ocorrer em junho deste ano, 2017, acabou desclassificado por falta de apresentação de documentos. Desde então, um novo edital foi preparado e acabou entregue nesta sexta-feira para o chefe da parte da aviação em Brasília, para que possa ser validado, se necessário, aprimorado. O que nos anima é que há condições e possibilidades desse novo processo ter um resultado positivo. Dario Lopes acredita que entre um ano e 1 ano e meio, a partir desta vista, o aeroporto possa, enfim, sair do papel. O processo está agilizado, uma vez que os estudos de impacto ambiental do primeiro certame ainda vigoram e, portanto, facilita a abertura de nova concorrência pública. Segundo o prefeito de Guarujá, Walter Suman, a previsão é que entre 90 e 100 dias o novo edital seja lançado ao mercado, para que ocorra a escolha da empresa que vai administrar o complexo. O diálogo com o governo federal é essencial e um grande sonho que tem que sair do papel. Ou seja, eles não são o pai. Nem a mãe. E nem a mãe. O DNA deu negativo para os dois. Né? O DNA aí deu negativo para os dois. Portanto, O bebê foi trocado. Trocaram esse bebê na maternidade. Agora fica os dois aí querendo desculpa. Querendo fazer a população de otário. Né? E parte da imprensa colaborando isso. A imprensa está batendo palma, né? Tem imprensa batendo palma aí. Tem muita gente da imprensa batendo palma, porque não é verdade. Porque eu fiz questão de pegar mais de um, porque todos que estão afirmando que é de um, que é de outro, não sei o que, todo mundo deu a notícia antes. Quer dizer, os jornais não sabem mais o que publicam ou esquecem? Tem alguma coisa bem estranha aí, né? A mídia é um tanto cor-de-rosa. Não que a gente não... Se houvesse um entrave, algo do tipo, e eles tivessem se dedicado, porque a gente sabe que vale, todo esforço é válido, mas daí dizer que só aconteceu porque eles fizeram acontecer, sendo que já estava previsto que em 2019 isso sairia... É muito prematuro.
tudo. É. É um mandato recente. Como assim? Não, é você, realmente você fazer da população chacota. Aí vai ter um monte de propaganda, um monte de videozinho, tal. Aí daqui a 4 anos, as propagandas vão ser, olha, graças ao nosso mandato, isso foi possível. Porque ele vai querer usar essas matérias de jornal para testar a veracidade. Isso. Ele vai falar assim, ó, tá vendo como é verdade? Olha o que está escrito no jornal. Né? Então essa que é a intenção. A população esquece, não acompanha, né, as coisas, né? E aí vai pegar e vai assumir como sendo verdade. O jornal é um documento, né? Você dá fé para uma situação a partir do momento que foi publicado, aquilo vira um documento histórico, inclusive. Claro. Né? E assim, tem muita história por trás dessa questão do avião e muitas pessoas que são do Guarujá, né? Moradores, políticos, inclusive, parece até que ficaram um pouco chateados, porque... Segundo eles também estavam lutando por essa questão e foram eles que conseguiram articular isso tudo. Porque é uma questão de articulação, né? Isso. Com quem você fala, onde está o problema, por que não saiu, enfim. Então todos os secretários lá do Guarujá que passaram pela pasta, que auxiliaram, os vereadores, ninguém fez nada, só os dois bonitos. Em 2 meses de... Em 2 meses de mandato, chegaram lá e resolveram tudo. Talvez isso justifique a quantidade, A quantidade de passagem. deve ser por isso. Deve ser por isso. Talvez seja isso. Olha, eu vou te contar, viu? Mas nós vamos mudar porque, olha, nós já tivemos um problema aqui Talvez seja até para facilitar, né? De ficar mais próximo de casa. Não vai gastar tanto. Desce aqui. O negócio é atravessar a balsa ainda, né? Isso a não ser que venha de helicóptero. Isso ninguém quer resolver, né? Ninguém quer, filho ninguém quer assumir a paternidade. Vai que algum amigo tem helicóptero? Fica mais fácil. Essa questão da ponte e do túnel, eu acho que já é uma questão que está vencida no meu ponto de vista. É fato que não se querem fazer. E aí essa remodelação nova da Ponta da Praia já abre precedente, inclusive, para você fazer alterações que atendam a DERSA, que são alterações que, ao meu ponto de vista, se você está fazendo alterações para resolver um problema da travessia dessa maneira como ela e são alterações muito complexas na estrutura de um bairro, você está falando assim, olha, pelo menos uns 10, 15, 20 anos vai continuar esse sistema. Né? E como que esse sistema pode melhorar? E suporta mais 10, 15, 20 anos da forma que está, porque não tem mais condições desse problema não ser solucionado. E aqui a gente não está falando... É uma questão de qualidade de vida, né? A gente está falando de trabalhadores que ficam horas, né, na fila da balsa, que ficam horas, dependendo do clima, você não consegue passar porque simplesmente para... A própria DERSA ela não cumpre o que deveria cumprir, que são as 7 balsas disponíveis. Às vezes você chega, tem 2 balsas funcionando. Imagina você chegar às 11h30 da noite e ter fila. Há 2 semanas atrás estava dessa forma. Então a gente está falando de qualidade de vida. Né? Assim, não é uma preocupação só para você... trazer turista, né? Tornar... o dia a dia. É um problema, mas assim... Várias vezes a gente recebe, por exemplo, pessoas que querem visitar Santos e Guarujá. Quando você para pensar que você vai ficar pelo menos 1h30 naquela balsa, o teu roteiro para ir para o Guarujá normalmente cai, a pessoa muda de ideia. Não, a gente não vai, vamos ficar por aqui mesmo. O que é muito lamentável, porque a gente podia trabalhar realmente o turismo de uma forma regional. O que também até hoje não foi demonstrado muito interesse para que isso aconteça. Né? A Baixada Santista não consegue fazer isso, né? Impressionante. Os municípios não se comunicam. Mas seguimos aí. E quem vai dar a notícia que eles não são os pais? Manda uma carta. É o ratinho. Gente, isso é uma prática muito interessante que eu observei algum tempo eu tenho visto. A pessoa chega, ela entra no meio político para querer mostrar trabalho, ela pega alguma coisa que já está caminhando e aí ela se coloca como o organizador.
Haja visto aí algum tempo atrás um rapaz português cubatense que fazia aí a questão Bike Santos, do Bike né? Santos. Não tem. Essa Era é. vereador na época. Não era, isso foi surgiu ele na que época do colocou. Papa, né? E de repente ele virou o pai das Não, bicicletas, é que ele disse que ele né? foi na Europa e ele viu lá na Europa, aí trouxe e deu a ideia pro João Paulo. Tudo Ele bem. encontrou o pode João Paulo na tirar. rua e deu a ideia pra ele. Mas não precisava ter ido na Europa, porque isso já acontecia no Rio de Janeiro, já tinha no São Rio de Paulo Janeiro, também já tinha em já São tinha. Paulo. Mas Não é o ter ido na complexo de Europa. vira-lata, né? As pessoas. Ele quer trazer um modelo canadense para. Canabatense. Canabatense para Santos, agora para o estado de São Paulo. Assim, gente, eu não, se o modelo de política que ele vem fazendo é o que está lá no Canadá, tem alguma coisa muito errada. Ele está copiando de forma errada. É. Mas Tem tanta coisa boa no Canadá. tem. Tanta coisa boa no Canadá. Bom, vamos mudar de assunto? Mas Vamos mudar de trouxeram assunto? justamente Porque ele. a né? gente teve todas. Pois é, né? Pois é. Mas você sabe como é que funcionam as coisas, Vamos né? beber mais água, É. que hoje tá. Vamos trocar de assunto. Bom, vamos pra pauta bomba? Vamos, pra pauta bomba. Ah, Vamos porque a expectativa. Vamos pra pauta bomba, Bom, eu vou soltar o áudio, que as meninas aqui, inclusive, alguns amigos aqui estão mandando beijos e abraços para as meninas do Sucupira aqui. Outros. Né? O Mr. X e o Glauco Braga, que está nos acompanhando. Felizmente aqui a gente vai ter que acompanhar aqui pelo YouTube, porque o Facebook está com problemas. Bom, eu vou soltar o áudio aqui Preparem-se. e quando voltar do áudio a gente fala sobre ele, dá o nome aos bois. Primeiro vamos soltar o áudio, que é mais importante. Vamos lá. Ô Caco, vou falar uma coisa pra vocês. Aqui a gente tá entre amigos, tá? Sempre que tiver um pardo, o pardo o que que é? Não é aquele negão, né? Também não é o branquinho, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro. O Pedro é tipo pra índio. Tipo chileno, essas porra. Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter, não tem um que não seja. Bom, depois de escutar isso que vocês escutaram, uma coisa assim que chega a nos embrulhar o estômago, né? Porque a gente não acredita que no ano de 2019, né, a gente ainda esteja escutando esse tipo de conversa e ter essa afirmativa. O pior é ter uma afirmativa no meio ainda, né, corroborando como sendo feito um estudo, que existe um estudo que corrobora esse discurso. Né? Possivelmente a pessoa deve ter estudado com, sei lá, com aquele cara que está lá na Pensilvânia, né? O grande pensador, né? Está lá nos Estados Unidos. Que é o Ku Klux Klan. KKK. Bom, Que situação. eu não vou falar muito sobre isso. Eu queria, primeiro, assim, nós já demos o áudio, né? Nós demos o áudio, nós demos a fala. E nós queremos identificar quem é o dono dessa brilhante Manifestação de pensamento. né? E a identificação dele é Adilson Durante Filho. Adilson Durante Filho é secretário adjunto de turismo na cidade de Santos. Eu acho incrível que alguém, né, que foi escolhido, que trabalha, né, para um prefeito, está lá sobre a tutela dele. Um prefeito que é mulato. Um prefeito que tinha o seu pai mulato. E tem orgulho disso. E que né? tinha orgulho disso. Eu posso ter várias divergências com o prefeito, tive várias divergências com o pai dele,
né? Mas essa não. Até porque o pai dele era conhecido lá no Morro do Pacheco como Paulo Preto. Eu gostaria de saber como é que o prefeito se sente nesse momento, se ele escuta essa manifestação do seu secretário adjunto de turismo. Ter esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento sobre outras pessoas, sobre os seres humanos. Eu estou me segurando para não falar outras coisas mais, porque senão a injúria lá, o projeto de lei do deputado lá ainda não passou, né, que vai descriminalizar a injúria, senão eu estaria falando algumas outras coisas. Débora Camilo, você que é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, por favor. É revoltante, né? Não tem como não se revoltar com algo desse tipo, porque esse áudio foi um áudio que foi lançado para diversas pessoas, né? Então, se uma pessoa que se sente à vontade para falar isso num grupo, né? Mesmo sabendo que isso pode não ficar restrito àquele grupo, é alguém que deve fazer coisa muito pior quando não tem pessoas por perto. Eu fico imaginando o tipo de tratamento que um sujeito desse dá para as pessoas que estão ali trabalhando com ele e que não sejam confiáveis, né? Sejam as pessoas com que ele diz que não tem são... Estudo, né? Tem um estudo. E eu fico imaginando qual é o pensamento que ele tem a respeito do próprio prefeito, então, né? Se nós formos pensarmos dessa forma. Mas, assim, como você colocou, Marcelo, nós estamos em pleno 2019. A todo momento essa pauta, ela aparece, porque a questão do racismo, ela é latente na nossa população. Essa história de miscigenação, de que nós vivemos numa democracia racial, é uma tremenda mentira, porque os números demonstram isso, né? Os crimes continuam ocorrendo. E a gente tem alguém que é pago com dinheiro público, que está à frente de uma pasta que lida justamente com o turismo, né? Então eu fico imaginando se ele escolhe qual é o tipo de política para o turismo, para o tipo de público que ele quer para a cidade. Sim. Né? Então aqui e a gente vive numa cidade que já tem tem um número muito ruim, né, em segregação racial. Santos é a terceira cidade em segregação racial no país. Isso são números oficiais, o Nexo Jornal demonstra através do número de censo. A população pobre preta, que é concentrada na zona noroeste. Então, assim, então é sinal que ou se faz política para se manter essa realidade, né? Porque é o que aparenta, ter uma pessoa desse tipo na prefeitura, com cargo comissionado, que se sente muito à vontade para fazer isso, se faz política para se manter isso, né? Então, e Santos, que é uma cidade histórica na questão da abolição da escravidão, né? Nós temos aí vanguarda, né? Um movimento abolicionista. Quando oficialmente a escravidão termina, Santos já não tinha mais pessoas escravizadas. Então não dá para admitir, então é necessário que o prefeito se manifeste em relação a isso, né? Não tem cabimento alguém dizer que existem estudos, né, que identificam que, de acordo com a cor da pessoa, o caráter dela, e é isso que infelizmente muitas vezes valida ações como aquelas que nós vimos no Rio de Janeiro. Sim. Né? E assim, eu não estou aumentando, não estou fazendo aqui uma... Aqueles 98% que a gente falou aquele dia. E eu não estou aqui aumentando, não, porque é isso valida. Talvez ele seja o tipo de pessoa que tenha dito que não tinha o que fazer diferente, né? Porque era um suspeito natural,
né? Então não dá para aceitar hoje, porque hoje, infelizmente, as pessoas morrem por conta da sua cor, né? As pessoas morrem porque pessoas como ele legitimam esse pensamento. Essa visão dele, uma visão, se pensar numa raça pura, então talvez ele ache que deva ser da raça pura, Ele né? deve ser ariano. Deve ser ariano, né? Deva ser ariano. Então, não dá para admitir algo desse tipo, e alguém que não está só ligado à prefeitura, está ligado a tantas outras instituições. Ele é conselheiro do Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube que nunca teve um negro, né? Ele entre é os conselheiro. seus. Não, inclusive, essa miscigenação que ele fala, ele está falando do Neymar, ele está falando de Robinho, ele está falando de Pelé, ele está falando de todas as pessoas. Então, ele está falando dos torcedores do Santos. Ele está falando da torcida do Santos. Ele está falando das torcidas porque do pra mim ele Santos. está falando de mim. Sim. Ele está falando de mim, está falando de várias pessoas que eu conheço e respeito, e eu fico realmente muito confusa. Nós estamos aqui num programa para dar uma opinião sobre algumas coisas que a gente está vendo, e a nossa intenção aqui é fazer uma cidade boa para todos, né? É colaborar. Né? Falam que se o conselho fosse bom não se dava, mas eu acho que quando a gente pode ajudar, né, a gente deve fazer. E eu vou dar um conselho. Eu acho que ele deveria tomar cuidado com as coisas que ele fala, porque ele está mal informado. Eu gostaria de saber de onde que veio essa pesquisa. Esse estudo. De onde ele tirou esse Deve ser estudo? alguma corrente do WhatsApp, E que coisa né? triste uma pessoa colocar todo mundo, nivelar todo mundo pela cor. Não são, como é que ele fala? Não são confiáveis, né? Não são nenhum. confiáveis. E assim, Nenhum. ele não dá margem Pardo. para uma exceção. Não. É nenhum. Quantas pessoas, tenho certeza, estão no universo de relacionamento desse cidadão, e ao ouvir isso, elas possam pensar, puxa, que triste, é isso que ele pensa de mim? Porque agora, toda vez que eu vê-lo, eu vou até ficar longe, porque vai que ele me acusa de roubar alguma coisa. Se Eu sumir não sou alguma confiável, coisa, você claro, é a não primeira. é? Então, são certas coisas que a gente realmente, que são do interesse público, sim, a gente saber que tipo de papel, que tipo de pensamento as pessoas que nos representam por aí, porque o Que eles secretário pensam de adjunto verdade, turismo, ele segue Que por discurso bonito. Todo mundo aí. O faz, secretário né? adjunto de turismo passeia por aí levando a visão da cidade, o nome da cidade para os lugares. Será que é isso que ele está levando? Eu peço realmente que ele reflita e pense muito bem nas coisas que ele fala e conheça um pouco mais sobre a história do Brasil. Porque ele, inclusive, usa a palavra brasileiros, ou seja, não são os chilenos, Não. os índios, são os mestiços brasileiros. Que triste, eu só tenho que lamentar. E num time, né, uma pessoa que milita aí dentro de um clube de futebol, que tem o Pelé como a sua maior referência histórica, de jogador, de exemplo, né? De jogador, Ou eu acho que o talvez time ele não também tem que enxergue, né? refletir. Talvez ele não enxergue essas pessoas enquanto não confiáveis, porque dão dinheiro, né? Então talvez isso atenue um pouco a desconfiança Se dele. fosse um rapaz de 14 anos, eu ia dizer assim, nossa, é uma pessoa... Um moleque. É molecagem. Eu ia dizer que era. Não, é um Mas a racista. gente não pode... É um racista. É isso. Nós tivemos um secretário de Cultura, Lamento. né? Nós tivemos um secretário de Cultura que teve uma ideia infeliz, uma ideia, né, infantil, porque para mim isso é uma ideia infantil, mas é uma ideia, né, de um moleque, de tirar uma foto, né, né, vamos falar aqui o que a gente pode falar, da bunda da menina lá no Rock in Rio, Gente. e postar dizendo que olha só que visão maravilhosa, que não, né? Aquilo é uma molecagem. Aquilo é uma molecagem. Isso que esse moço fala, isso não é molecagem. Maquiagem é crime. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Eu queria saber o que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa pretende fazer. Que situação, né? O que o Santos Futebol O Clube... que o Santos Futebol Clube pretende fazer. Até porque eu sei
Eu sei que esse moço é muito ligado ao presidente do conselho, seu Marcelo Teixeira. Que ele está lá, que ele convive o tempo inteiro com o filho do Marcelo Teixeira. Eu não permitiria que um filho meu de 20 anos andasse do lado de uma pessoa dessa. Eu não permitiria. Porque não há um comportamento humano, isso não é adequado. Mas ultimamente a gente tem ouvido cada coisa e a gente tem visto um processo de degradação da nossa própria história, da nossa própria cultura e da nossa própria gente, partindo do próprio povo brasileiro, que realmente eu não fico assustada que essas opiniões estejam cada vez mais surgindo dessa forma escancarada, sem nenhum tipo de vergonha, porque eu teria vergonha. Tomara que ele no mínimo tenha pensado, puxa, eu fiz um comentário besta, realmente errei, e lamentável que eu estou passando por isso. Porque também há quem faça e depois ressalte, não, é isso mesmo que eu falei, é o que eu penso. E eu acho mais honesto isso, né? Assim, a pessoa que é racista, né? A grande questão não é o fato de você ser racista, é de você exteriorizar esse teu racismo. Preconceitos todos nós temos. Sim. Quem não tem? Verdade. Eu tenho vergonha dos meus, por isso que eu trabalho isso. Agora, uma pessoa como essa, que se sente à vontade para falar o que ele falou, ele tem convicção. Estudo. Ele tem convicção. E eu garanto que ele deve ler algo desse tipo, né? Ele deve essas grandes teorias sobre as raças puras, tal, quem são as pessoas que deveriam ser eliminadas, né? É uma pessoa que tem convicção, né, do que ela é e do que ela pensa, né? Então, assim, é um racista, né? É um racista. Ele é racista, né? E o que ele está fazendo é crime. A partir do momento que ele imputa o caráter, né, ou o mau caráter a alguém pela cor, né, e diz que uma pessoa não é confiável, eu lamento muito pelas pessoas que precisam trabalhar ao lado desse sujeito e o que elas devem passar com ele. Se eu tivesse trabalhado junto, talvez eu teria pensado hoje, tá explicado certas coisas que eu vivenciei, vai saber. Vai saber, porque né? Então, agora começam essas relações. A partir do momento que você externaliza uma coisa, você cria uma imagem sua. É a imagem que ele vai carregar por aí, de uma pessoa racista. Eu não fico perto, gente. Me machuca como mulher dentro da minha identidade negra, indígena. Não, mas indígena não. Não, deve ser. Não, minha parte. Não, depende. Não, né? Depende. Então, mas não sei, né? Do jeito que ele. Tá mais para indígena, né? Que nem o Pedro, né? Que tá mais para indígena. Então, assim, e agora assim, o senhor prefeito, né? E aí, o que vai acontecer a partir daí? Vai se permitir que alguém. Porque a molecagem não foi tolerada. Sim. Né? A molecagem não foi tolerada. Agora, um crime, um racismo, e o racismo vai ser tolerado? Então, a gente aguarda, né? E espera realmente que isso seja solucionado, porque não dá para tolerar alguém sendo financiado, né, pela população agindo da forma. Inclusive pelos mulatos, né? Que também pagam seus impostos para pagar o salário deles. Senão não dá para. Uma pasta tão importante que é o turismo, que a gente precisa realmente de uma abertura de ações, né, para trazer mais pessoas a esse tipo de posicionamento. Eu fico imaginando o conselho, né? O conselho que vive fazendo trabalhos justamente para fomentar. Nós temos aqui a festa de Iemanjá, nós temos aqui tantas outras. E qual é, né, uma postura desse tipo, né? Então, assim, não dá para tolerar uma postura como essa. Não tem como tolerar. E a cobrança agora vem, porque o prefeito vai ter que dizer o que ele vai fazer em relação e o Santos também, mesmo não sendo santista. Mas meu pai era santista. Não, mas eu vou cobrar porque eu sou associado do clube. Eu conheço os vários conselheiros e vou cobrar.
Eu quero uma posição do Santos Futebol Clube para essa manifestação, porque é estatutário. Eu queria que ele falasse isso na cara do Mano Brown, um dos maiores torcedores santistas que eu conheço. Eu queria que ele falasse isso. Tem o WhatsApp dele? Oi? A gente consegue aqui também. Eu queria que ele falasse isso na cara do Mano Brown, né? Tá lá, o cara tá lá praticamente todos os grandes jogos, tá lá. É bem lamentável, né? Não dá. Infelizmente é a visão de muita parte da população, né? Eu ia falar isso. Infelizmente reflete o pensamento de uma boa parte da população. Reflete. Mas a gente que é mais triste. Ouvir um negócio desse, falo por mim pelo menos, me bota para refletir, sabe, mais sobre isso, sobre o triste que é isso. Né? Eu tenho vergonha da humanidade, dos meus iguais, dos meus humanos semelhantes, de ouvir um negócio desse, assim. Falado se ele quer pensar dentro dele, externar isso dessa forma nojenta. Da ânsia de vômito ouvir isso. É bem triste, bem triste. Se a pessoa externar isso num grupo, eu imagino que deve ter gente que riu, que concordou. Imagino que veio depois disso. A minha cabeça tá aqui. Nossa. Sim, várias. Eu imagino o diálogo. Pra se sentir à vontade, né? Pra se sentir à vontade. Pois é, eu acho que forma. a gente começa a entrar numa seara muito maior. Não, inclusive porque as pessoas que estavam nesse grupo, porque a origem desse áudio veio de um grupo de WhatsApp, né? Onde ele fala, estamos entre amigos. Entre amigos. Né? Mas nem todos os seus amigos, o senhor Adilson Durante, que bom, concordam tomara com que o seu tenha comportamento. gente ali com pensamento. Tanto que os vídeos, tanto que o áudio chegou. Nem todos os seus amigos concordam com o seu comportamento, né? Tem o mesmo pensamento que o senhor. Mas muitos não se manifestaram. Alguns deles também conselheiros do clube. Alguns talvez nem tenham ouvido, né? Porque essa coisa de grupo é uma coisa também muito que você nunca sabe. Mas tá lá. Então, Mas já tá que lá. agora eles sabem, eles que procurem o áudio, né? Que ouçam e reflitam, né? E concordando ou não, eles precisam dar uma resposta. Ou, se continuar da forma que está, a resposta é que não, a gente concorda com o que ele está dizendo. Se eles tomarem uma atitude, não, algo desse tipo não vai ser tolerado. E não tem como ser tolerado, não dá. Hoje as pessoas se sentem muito à vontade, né? De um lado, essa questão que surge em 2013, que as pessoas começam a falar na cara o que querem, pelo menos a gente conhece, caiu a máscara de muita gente, né? Então também é mais fácil para a gente ir atrás e punir essas pessoas, né? Então, e não pense que é porque é internet, é porque é isso, que seja lá o que for, que você não tem como rastrear, como chegar atrás. A internet não é território sem lei, né? Não, ao contrário, cada vez mais. Que dá liberdade para todo mundo xingar, ofender, humilhar, praticar crimes sem punição. Sem punição. Isso então, não pode, esse áudio não pode passar. Eu fiz questão de, antes de consultar algumas coisas, eu consultei o perfil de Facebook do cidadão. moço. E ele fez arminha também. Fez arminha? Fez arminha. Então ele está se sentindo representado. Ele está se sentindo representado. Explicou tudo. Ele está se Fez sentindo. arminha e está se sentindo representado. Né? Gente. Agora, eu como cidadão de Santos, né, não me sinto representado por ele, porque o salário dele sai do dinheiro dos meus impostos também. E eu como sócio e torcedor do Santos Futebol Clube, também não me sinto representado, porque é de lá, eu também pago lá as minhas contribuições associativas, né? E eu gostaria que o Conselho Deliberativo tomasse alguma atitude, principalmente por parte do presidente do Conselho, seu Marcelo Teixeira. Principalmente por conta disso, né? Eu vou fazer questão para que esse áudio chegue até ele. Aliás, neste momento, esse áudio já chegou até ele. Esse áudio já está na mão do senhor Marcelo Teixeira. Eu espero que ele tome uma atitude, né, junto com os outros conselheiros, que apliquem o estatuto e que dê um jeito nesse moço.
que ele queira agir dessa forma, que ele queira ter esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, não digo nem que pode, mas é um problema dele. Que o faça em outro local. Mas que ele não faça isso dentro da prefeitura, dentro de um órgão do Estado, né? Muito menos dentro do Santos Futebol Clube. Porque lá não vai ser admitido. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, o senhor Adilson Durante Filho, que ha dado o recado, né? É bom o senhor arrumar uma boa forma de explicar isso. Uma boa forma de explicar o porquê desse áudio. Né? O porquê desse áudio. Eu sei para quem ele foi aplicado, eu sei de quem ele está falando, eu sei de todas as pessoas que estão ali, eu sei quem é a pessoa com quem ele está se dirigindo. Entende? Eu fico imaginando o que essa pessoa já deva ter passado ao lado dele. Né? No trato com ele. Pois é, né? então, o que eu fico mais imaginando é como é que a pessoa a quem ele se dirige na hora que ele está falando não respondeu. Porque eu tenho o restante dos áudios. Não é só esse. Eu tenho a conversa. E ele não responde adequadamente, não se posiciona, não fala o que deveria ter dito. Né? Então, eu acho que quem cala consente. No mínimo, né? No mínimo. Né? No mínimo, quem cala consente. Bom, vamos dar um último giro, porque hoje nós já tivemos todos os tipos de problemas aqui. Não estamos conseguindo, mas aí não é o Facebook que está nos prejudicando. Né? Parece que não está nenhuma transmissão ao vivo lá nesse horário. Não está rolando. Eu não sei se isso aí foi algum tipo de censura do Supremo contra a gente, né? Ou se foi contra a vereadora lá do Guarujá, que eu soube que a vereadora do Guarujá, aquela que estava alcoolatrada, né, que estava dirigindo alcoolatrada, e que ela também ia fazer uma live nesse mesmo horário para falar que ela também é mãe desse aeroporto. Também, gente. Também. Meu Deus. É muita gente. Eu não sei, eu acho que eu vou para Guarujá direto, talvez eu diga, ó, gente, também, né? Também vai reivindicar. Também vou me candidatar. Vou me Ó, eu não vou entrar nessa briga porque... Vai dar ruim, né? Não vou ficar brigando. Enquanto eles estão brigando lá, eu vou assumir o de Mongaguá. De Mongaguá fui eu. É mais possível que saia. Opa, porque eu chego primeiro, né? Dizia minha mãe que galinha que grita é dona do ovo. Né? Então, vamos para o último giro? Vamos. Bora. Que é pra gente encerrar. Porque foi tenso, foi pesado. Hoje foi tenso, pesado, vários problemas, mas vamos lá, último giro. Isso aqui também ninguém quer ser pai, ninguém quer ser mãe disso aqui. Obras da nova entrada de Santos podem ser alteradas. Ecovias não descarta alterar alguns trechos para atender a reivindicação dos moradores dos bairros próximos. Apesar das obras da nova entrada de Santos já estarem a todo vapor, a Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta Imigrantes, não descarta alterar alguns trechos para atender às reivindicações dos moradores dos bairros próximos à Via Anchieta. A informação foi revelada pelo coordenador de engenharia da Ecovias, Guilherme Gazabim, durante a audiência pública realizada pela Comissão Especial dos Vereadores, com a finalidade de acompanhar as reivindicações da população dos bairros São Manuel, Piratininga e Vila dos Criadores, na sede da Sociedade de Melhoramentos de São Manuel. No local, o representante da Ecovias alertou que toda alteração tem um custo, impacto viário e financeiro. Além disso, ressaltou que a permissão para qualquer mudança deve ter o crivo da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, por sugestão dos deputados estadual. Não vou dizer o nome de ninguém aqui não, porque esse aqui não é pai do aeroporto, também não vai ser pai da entrada de Santos. Ficou estabelecido que fosse criada uma comissão de moradores dos bairros afetados, visando a participação dos membros no processo de discussão das alterações que possam ser feitas, além de acompanhar a atuação dos parlamentares no progresso. A audiência foi marcada após o vereador, presidente da comissão que trata do tema,
firmar compromisso com a população de que buscaria diálogo com os deputados estaduais da região, visando convencer a empresa Ecovias a mudar o projeto da nova entrada da cidade. Bom, vamos voltar a tudo aquilo que a gente já cansou de falar e a gente fala de novo. Né? Há quanto tempo que a gente tem aqui o Givanildo, que vem aqui, que a gente fala sobre isso, muito antes de começar a obra, muito antes, né, de se determinar se o que ia fazer ou não. Os moradores de lá da Lemoa, vem aqui, a gente abre o microfone para que as pessoas falem. Os vereadores, quando saiu a ideia, vamos de novo, né? Ninguém pensou em ir lá e falar, peraí, antes de qualquer coisa, vamos conversar com os moradores aí, vamos antes de... Né? Eles só querem fazer audiência pública depois que a obra começa. E foi assim na Ponta da Praia, aprovaram o projeto todo da Ponta da Praia, ninguém sabia de nada. Não. Ninguém sabia de nada. Mas Aprovaram a lei, tinha nome, endereço, já estava tudo lá acertado, mas ninguém sabia. Agora a mesma coisa é a obra da entrada da cidade. Quer dizer, depois que a obra começa, o cidadão vai lá, agora vamos fazer uma audiência pública que é para ver, depois causa todos os transtornos possíveis. Aí depois é que você vai verificar como não causar aqueles transtornos que você já causou. Isso não foi planejado? Não estava, né? Dentro dos planejamentos que você tem que apresentar para você ter uma licença para começar a fazer uma obra. Você tem uma série de planos, de estudos, né? De impactos ambientais. Sabe, nessas horas eu fico bem imaginando... É complicado imaginar que não tenha, né? Não, Que então, foi iniciado sabe sem. que eu fico imaginando Catarina, é que esse último aqui me quebrou. Eu vou te falar uma coisa. Eu fico imaginando que a Ecovias deve ser que nem, sabe aquela dona de casa que contrata o seu José Pedreiro? Fala assim, seu José Pedreiro, eu quero fazer aqui uma obra aqui na minha cozinha. Ah, pode deixar, dona Maria, você compra lá 10 sacos de cimento e vai quebrando e vai fazendo. Aí depois que, mas seu José, mas eu não queria a pia desse lado. Não tem problema, a gente quebra tudo de novo e coloca do outro lado. Quer dizer, Sem planejamento, sem organização, sem Justamente. gestão, sem... será que a Ecovias age dessa forma? Porque a gente sabe, por exemplo, quando você vai fazer uma obra, normalmente no meio do caminho aparece alguma coisa imprevista. Claro. Isso pode acontecer e é super natural. Agora, tem coisas que já deveriam Mas estar isso não previstas. nesse caso, não é uma imprevisão, né? Isso não é um cano escondido então. dentro da parede, né? A população apareceu de repente. Nossa, não estava, não tinha ninguém aqui. Surgiu, ninguém estava aqui. escondido atrás do buraco, sei lá. Tinha uma árvore na Ó, eu fui Piada, fui mais fazer uma. o trabalho que você fez em relação ao aeroporto. Em maio de 2018, já tem reportagens falando sobre que o projeto de remodelação da entrada de Santos preocupa moradores da Lemoa. Em maio de 2018. Aqui, deixa eu ver, aqui tinha um ano atrás, e aqui tem se eu não estou enganada, em março foi assinada a obra para iniciarem as obras, em 2018. Então, 2 meses depois, a comunidade já começou a se demonstrando que iria ter problemas ali. Sabe qual é a questão? A audiência pública, ela deveria servir para fazer um debate sério sobre todos os impactos que qualquer obra ou qualquer tipo de política possa ter para a população. Até para orientar o projeto, né? Até para orientar, porque muitas vezes o técnico vem, ele faz aquele estudo sem se embasar em outras questões, até porque ele não vai passar um ano para ver quando enche, quando não enche, qual é o problema que tem. Não, ele também, ele mandam para ele lá um planejamento que precisa ser feito, onde precisa passar uma foto aérea do terreno, elevações, e é isso. Ele não vai sair de lá para ir lá conversar com o pessoal da Lemoa, perguntar para eles assim, olha, quando é que vocês costumam ir na feira? Olha, como é que as crianças vão para a escola? Olha... Não, simplesmente ele vai fazer o projeto, pronto, e acabou. Mas o problema é que as audiências públicas aqui geralmente são em horários que as pessoas não podem participar, porque estão trabalhando, locais complicados, e muitas vezes vão só se atentar a questões técnicas. E eu já ouvi vereador de Santos
rebaixando o debate, dizendo que não dava para ficar ouvindo simplesmente as lamúrias da população, porque ele precisava de questões técnicas. Só que a população não é técnica. E as lamúrias da população, ela está dizendo o que aquilo vai impactar no dia a dia na vida dela. Quem foi esse bonito aí? Pode dar o nome. Adilson Júnior foi uma das pessoas, né? Uma audiência pública. Amigo do padre. E ele falou assim, não, assim, e na minha fala eu disse, quem não está disposto a ouvir o que o povo tem que falar, não tem que estar aqui. Porque as pessoas estão trazendo as suas angústias. Eu sou advogada, não sou técnica. Então eu não tenho como pegar um projeto e ler e entender o que aquele projeto está dizendo. Né? Agora você precisa ouvir da população. Então aqui, ó, desde maio de 2018... Não, e é uma coisa, né? São comunidades que todas as vezes são impactadas e nada é feito, nada é feito. Você citou aqui algumas pessoas que estão há anos travando lutas, tentando trazer melhoria e não conseguem. E não conseguem. Agora, uma obra já foi iniciada, vai ter audiências públicas para verificar a possibilidade ou não de alteração, a gente vai pagar por essas alterações. Os vereadores tinham que ter tomado essa iniciativa na época, olha, não tem como iniciar enquanto isso não for debatido. Não dá para agora você querer criar comissão e ir conversar com um deputado estadual. É muito difícil, né? É muito complicado você ouvir as pessoas. Só que assim, existem técnicas para isso, né? Existem pessoas capacitadas e competentes para fazer, por exemplo, um planejamento participativo estratégico, chamar essas comunidades e apresentar para elas numa linguagem tranquila, que elas consigam entender. Eu tinha um professor na universidade, o Gerson, que ele falava, escreve para a mãe do Gerson. E para você imaginar que a mãe dele era uma quase analfabeta, ele falava isso. E para você ser jornalista, você tem que escrever e a minha mãe tem que te entender. E todas as outras pessoas. Ou seja, quando a gente está falando de povo, de população, e a gente chega com um relatório técnico. Outro dia eu fui ver o da Ponta da Praia, eu não sou especialista em engenharia e arquitetura. Eu fiquei realmente com muitas dúvidas. E quem é que vai me explicar aquilo? Como que eu vou ter, a partir daquela leitura de um documento tão específico e tão técnico, uma visão real do que aquilo vai se transformar, né? E imagina a população em geral, que mal consegue hoje em dia, porque a gente tem uma educação fraca, fazer uma leitura de um parágrafo. Interpretação de texto? Uma interpretação de texto, a gente tem um país com muitos analfabetos funcionais. E essas pessoas têm que ser ouvidas e tem que ter alguém para fazer esse meio termo, esse meio de campo, né? E aí, vocês estão entendendo, não estão? E isso tem que ser feito antes. Outras coisas estão acontecendo, outras coisas, há muito tempo eu tenho visto, que eu acho que a ânsia de você dizer que o projeto está saindo, porque você tem prazos para, de repente, fazer um lançamento durante uma campanha, ou sei lá o quê, acho que é maior. E aí as pessoas ficam pressionadas, inclusive quem trabalha no... Mas são 8 anos, né? 2 mandatos, não precisava ter tanta pressa. Mas quem trabalha, por exemplo, no... Mas é ter mãe, pai. Verdade. A mãe, o pai. Catarina, sabe o que eu acho nessa brincadeira aí? Eles não fazem uma audiência pública antes, não acertam nada antes, né? Justamente para que tenha o problema. Porque se não tiver o problema, eu não te resolvi o teu problema. Você entendeu? Para mim é isso. E por que é melhor quebrar a rua do que fazer esgoto, né? O esgoto ninguém tá vendo que está sendo feito. Aliás, ali na rua Ana Santos, né? Tiveram que quebrar tudo de novo. Eu postei lá vídeos e imagens do dia seguinte que asfaltaram tudo, a água jorrava assim, tinha uns pinguelos de água assim, mas por toda a extensão. Ó, ali no Sabuora a água jorrando para fora. Ali no Sabuora é muito diferente. Em frente ao meu prédio, depois de tudo recapeado, depois que refizeram a calçada, tava aquele brilho, né, aquele cimento brilhoso e tal, daqui a pouco a maior quebradeira de novo. Pegaram a parte de quem vem da entrada da cidade para o centro, quebraram de novo, que agora taparam. Agora vamos esperar quanto tempo mais vai estourar um cano, seja lá o que for, que eles vão ter que quebrar tudo de novo e fazer tudo. Mas isso é o padrão do serviço público. Porque ó, a Ana Costa, naquele asfaltamento que não terminou, né? O asfaltamento que não terminou. Ele prometeu ir até a praia, mas só chegou até a Carvalho de Mendonça.
né? Mas o dinheiro foi igual. É que nem a ponte lá, a ponte dos pescadores lá, né? Era para ser inteira, mas mas não vai dar para fazer inteira, mas o valor é o mesmo. Deixa só aqui. Não dá para fazer inteira, mas o valor é o mesmo. Depois que eles foram lá e asfaltaram até a Carvalho de Mendonça, eles vieram cortando para colocar os sensores de travessia, do semáforo vermelho. Primeiro você faz tudo, depois você quebra para colocar. Se esse pessoal tivesse construído uma casa, ele ia azulejar tudo, depois quebrar para colocar tubulação. Realmente não é muito esperto. Eu acho que são. Depende qual é o propósito. Depende do tipo de esperteza que a gente está falando. Tem o valor de quanto essa alteração pode custar para os cofres públicos? Não, conhecido como nossos bolsos? Mas veja só, a questão da Ecovias é uma coisa muito mais interessante. Porque na questão da Ecovias, não vai custar aos cofres públicos diretamente, né? Mas essas obras da entrada de Santos, a ponte, né, que vai sair lá pelo outro lado, tudo isso, ele entra numa previsão de aumento do tempo da concessão. Aí eles colocam como sendo os valores investidos. Inclusive o Rodolfo Amaral, ele fez um texto bastante interessante sobre isso, mas o deputado não respondeu. O deputado Paulo Correia, só você lá e responder o Rodolfo Amaral, que isso aqui é mais importante que as bobagens que o senhor fica escrevendo nesse jornal local aí. E ele escreveu justamente isso, porque eles subdimensionam o faturamento, não é a previsão de faturamento, e superdimensionam os custos das obras. Então, para eles, aumentar o custo da obra é maravilhoso. Opa, agora é nós. Quantos pontilhão vocês querem? Para eles não é um problema. Porque eles vão computar isso lá na frente e falar, olha, para colocar esse valor aqui, nós estamos gastando esse valor aqui. Eles vão negociar lá com o governo do estado, com a Artesp, né, que é quem controla esse tipo de coisa. Então, mas olha, nós vamos gastar mais 300 milhões aqui para fazer essas entradas, para fazer isso aqui, mas esses 300 milhões, nós precisamos de mais 15 anos de concessão, 20 anos de concessão. Então, para eles é um bom negócio. Para eles não é ruim, não. Até porque eles aumentam o pedágio do jeito que querem e ninguém fala nada. A população não tem acesso a essas informações e é isso que acontece, né? A gente fica aí vendido por informação. Mas os deputados e vereadores têm, né? Tem alguns que dizem que não, né? Tem alguns que não sabiam. Não pode ser tão burro assim. A gente sabe que eles não são nada inteligentes, né? Entendeu? Mas não pode chegar a esse extremo. Não é uma burrice jairiana. Olha, eu não sei. Será? Eu acho que... Se fizer a minha, vê lá se faz a minha. Tem uns que fazem, esse babaca aí. Falou aí. Todas essas obras são muito importantes, né? Tanto para a população. A população não é que ela não quer as obras, né? A gente também não está aqui para dizer, olha, isso não deve ser feito. É uma questão de responsabilidade, né? De você se planejar e ver. Queremos uma obra que seja eficiente e pense na nossa cidade, não só no agora, para resolver um problema agora e causar outro, mas algo que seja perene, que dê tranquilidade por longos anos, para que não se tenha que fazer novamente. Acho que isso é gastar o dinheiro público de uma maneira inteligente, né? A gente até porque é uma obra que, se realmente, né, ela for concretizada da forma que deve ser, a gente vai ter problemas que vão deixar de existir. E você ficar ilhado. Quantas vezes eu não consigo sair de casa, já perdi dia de trabalho, né? Não tinha como sair de casa, mas tinha pessoas que precisavam sair de casa para ir para o trabalho e andando naquela água imunda. E é assim, né? Você não sai de casa para ir trabalhar, você perde seu dia de trabalho, né? Ou no emprego vai ser descontado, ou se você for autônomo você não vai ganhar, toda aquela coisa. Mas o IPTU chega igual. Chega. O IPTU chega igualzinho. E não tem. E vai chegar no prazo. Opa! Isso não tem enchente que pague. E se não pagar dentro do prazo e virar o ano, os procuradores lá que recebem a parte, né? Isso também já foi dito, né? Os procuradores recebem uma parte aí na sucumbência. Também vão botar ele no Pajambrás, não querem nem saber, não. A dívida ativa. Opa!
O assim, negócio é a sucumbência. eu vejo todo aquele caos que tá ali na entrada da cidade, a gente reclama, porque não tem como não reclamar, né? Mas eu falo, é por obra, então tudo bem. Mas eu espero que não seja uma nova obra Santos Novos Tempos, né? Que foi dinheiro por água abaixo. Então eu espero por água abaixo, literalmente. Então, literalmente. Então eu espero que realmente resolva isso. Mas essa questão infelizmente a característica não é só Santos, mas vou falar de Santos porque a gente está aqui, é a falta de diálogo com a população. É incrível como tanto a Câmara quanto o Executivo, eles não gostam de dialogar, né? Aquela Viva Bairro, que serviu durante um bom tempo para fazer propaganda, mas só foi fazer propaganda que não tinha retorno. Mas não tinha retorno. Então, assim, tem que ser efetivo, né? Assim, as pessoas iam no Viva Bairro. A Bairro também consegue dar respostas. Então, o pessoal ia no Viva Bairro, mas assim, ia muito bajulador junto, né? Isso. E os bajuladores. Só que aí quando a população começou a ir, né? E cobrar. Aí os caras falaram, não, acabou o Viva Bairro, agora não tem mais. Aí Viva o prefeito Bairro. passou a não ir em alguns, depois simplesmente acabou. Antes era Viva Odorico e depois Morra Odorico, né? Me lembrou o Nezinho do Jegue. Eu acho que foi uma coisa muito cíclica, porque começaram a pedir várias coisas. E aí a ideia era, olha, vai ser atendido. E aí no retorno não dava tempo de fazer. A gente entende que a gente tem um sistema complexo, tem muita gente, muita coisa para fazer, muita coisa para atender, né? Mas eu acho que a sinceridade já salvaria. Isso. Claro. Já salvaria. O povo não é idiota. As pessoas querem entender. Então, se você está disposto a levar informação, olha, gente, não dá para fazer isso por conta disso. A prefeitura, infelizmente, ela tem, infelizmente ou felizmente, vou dizer felizmente, que senão, se já é essa loucura que é com o dinheiro público, imagine se não tivesse o mínimo de burocracia. A gente tem prazos a cumprir. Então isso não vai poder sair daqui para amanhã. Isso. Mas pelo menos dê um retorno. As pessoas querem. Tem recurso, precisa de dotação específica. Isso. Eu recebo, por exemplo, a ouvidoria. Quando a ouvidoria vai fazer alguma atividade lá no meu bairro, eles mandam um e-mail falando as ruas que vão receber e quais os reparos. Isso é legal, é transparência. Eu acho que tem que manter isso de você pegar e apontar. E aí eu consigo também, com essa data que ele está me dando, ir lá conferir. Será que está sendo feito? Ou seja, você ajuda o teu cidadão fiscalizador também. Porque ele vai ter a informação do que está acontecendo. Eu acho que isso é respeitar o cidadão, né? Isso é respeitar, você apontar e falar assim, olha, está acontecendo dessa maneira, temos condição, não temos. E Santos está aí, considerada uma das melhores cidades, vamos combinar também que em matéria de transparência, as outras cidades do Brasil estão um caco, mas Santos é considerada uma das melhores em matéria de transparência. Essas coisas da ouvidoria lá, que ela tem um nome, né, que ele te manda um e-mail. Eu tenho aqui, eu recebo esse negócio da ouvidoria aqui o tempo inteiro. Só não recebi informe da Ponta da Praia ainda. Isso aí é melhor esperar um pouquinho. Aí você está querendo demais, né? Aí você quer demais. Poxa, mas olha, funciona. Ouvidoria informa, é isso aqui, ó. Ouvidoria informa, para manter controle de serviços públicos, blá, 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 blá. Bom, em janeiro eu recebi um desse aqui, e aí dizia assim, olha, está iniciando a capinação e raspagem no seu bairro. Ótimo, né? Bom, aconteceu, vai fazer umas 2 semanas. Acho que iniciou lá em janeiro, mas só 2 semanas atrás que concluiu, né? Que aí chegou aqui na minha porta. Eu falei, opa. Mas se a gente for ali fora, na hora que a gente for sair, você vai ver que ainda tem um monte de terra no meio da rua. Porque no passado ficou e a raspagem também não foi feita. Mas aí deve ser um outro mutirão para retirada da areia que ainda não foi pro ralo lá pro bueiro por conta das chuvas. Né? Bom, a gente precisa encerrar, mas antes de encerrar falando desse negócio aí, só para avisar que eu já estou sabendo que estão guardando o lixo que recolhe dos canais lá no pátio da Prodesan, tá? Aquilo lá não é lugar para guardar lixo. Lá não é lugar de deixar o lixo. O lixo que é retirado dos canais tem que ser colocado em cima do caminhão. Sabe aquele caminhão azul que está lá no pátio? Lá, coloca em cima dele e manda lá para
Terra Com, porque vocês pagam para ele. E tá pago, né? E tá pago. Ah, entendi. Porque quem faz o serviço é a Prodesan. Né? Mas a gente paga pela tonelagem do lixo. Ah, ia perguntar isso, é por tonelada, né? Talvez sobre dinheiro para financiar fogos no final do ano. Opa, e não. Bom, a gente precisa encerrar. Cheio de problemas técnicos hoje aqui. Mas resistimos. Mas resistimos porque nós somos perseverantes, nós somos brasileiros, mulatinhos e não desistimos nunca. Débora Camilo, suas considerações. Agradecer mais uma vez a oportunidade, muito indignada, mas aguardando aí no decorrer. Vou levar esse assunto para dentro da comissão, né? A gente não tem uma reunião, a gente já fez a reunião desse mês, mas eu já mandei informação aqui no grupo. E vamos ver de que forma a gente também pode tratar isso dentro da Comissão da Igualdade. E é algo inaceitável. Pelo menos exigir uma resposta do prefeito. Sim, sim, porque não dá. Uma manifestação do prefeito. Não dá pra gente aceitar uma postura desse tipo. Alguém que é um agente público, né? Tá? É um comissionado, mas tá lá dentro, mais recebe 10 mil por mês. Receber 10 mil por mês e taxar mais da metade da população como sem caráter, né? Então, essa população que paga o seu salário, né? Então, você não confia muito na gente, mas o nosso dinheiro você não deixa de receber. E semana que vem estamos aí de volta. Catarina Polinar. Bom, eu queria falar para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês e que apesar de todas essas... Eu voltei de viagem recentemente, eu falei assim, não vou me meter em confusão. Aí o Marcelo me mete nessa. Não tem como, né? Eu preciso dizer que lamentável, meu amigo, que lamentável a gente ter que passar por isso. Mas não está me surpreendendo. Então, para todo mundo que se sente ofendido, magoado, ou até para quem reconhece, olha, falei uma bobagem, errei, não é feio a gente admitir o erro e trabalhar os problemas que a gente tem. Todos nós temos problemas. Todos nós temos alguns conflitos. Eu indico também um psicólogo, que às vezes é importante nesse tratamento das nossas cicatrizes causadas, né, que causam tantas amarguras e tantos preconceitos. A solução para isso, né, é só a gente enxergar. Um rapaz que de repente faz um comentário desse, amanhã ele pode reconhecer que ele errou e é isso que a gente espera, né? A gente espera. Eu realmente fico muito triste e rezo a São Benedito e a Nossa Senhora Aparecida para que ele tenha dias melhores e consiga botar a mão na consciência. Que nessa Páscoa ele renasça, né? Pois é. Daniele Bordinho. Estava pensando aqui, é uma honra, uma alegria estar com vocês, né? Mais uma quarta-feira aqui. No entanto, eu saio daqui triste com o que eu ouvi, com esse áudio. Que saber que ainda tem pessoas, e pessoas próximas da gente, pessoas em situação de cargo importante na nossa prefeitura aqui, com um pensamento tão ridículo, é pouco. Não sei, me falta palavras, assim. Eu saio bem triste mesmo, bem desanimada com a humanidade. E saber que isso reflete... O que ele falou, infelizmente, é o reflexo de grande parte aí da nossa população. Não me anima nem um pouco. Mas vamos deixar de lado. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pela honra de estar aqui com vocês. Um grande beijo e um bom feriado, uma feliz Páscoa para todos. É isso aí, vamos encerrar o Sucupira Connection. Muito obrigado a vocês que nos assistiram pelo Facebook, não só uma parte que o Facebook caiu, boicotou a gente hoje, aqui pelo YouTube, pelo aplicativo. E vamos que vamos, até sexta-feira. Sexta-feira voltamos com o Sucupira Connection na sua versão machista, misógina. E é isso, gente. Só a gente rindo. Até mais. Fiquem com Deus. Até sexta-feira.